iniciar nossa aula de Química para fazermos a correção da atividade PET, semana 3. Tema: Transformação Química. Recapitulando, o objetivo dessa semana é levá-los a analisar as reações químicas, considerando os estados iniciais e finais de uma transformação. Transformação química ocorre a alteração na estrutura. Exemplo, o enferrujamento de uma ferramenta. Todo enferrujamento é uma transformação, um fenômeno químico. E a queima de uma vela. Toda queima altera a estrutura da matéria. Toda queima é um fenômeno químico, uma reação química. Físico. Não altera a estrutura, a substância continua sendo a mesma. Aqui nós temos como exemplo as mudanças de estado físico. A substância apenas modifica seu estado de agregação de partículas, mas continua sendo a mesma substância. A vida, como conhecemos, só é possível graças às reações químicas dentro e fora do nosso organismo. A energia que usamos está relacionada com as reações entre as substâncias. De modo geral, existem evidências que nos ajudam a deduzir se está ou não ocorrendo uma reação. Mas, para ter certeza, é preciso comparar as propriedades das substâncias iniciais e finais. Considere a mistura entre pó de enxofre e pó de ferro, formando um sistema heterogêneo no qual cada um dos componentes mantém suas propriedades. Isso torna possível usar um ímã para separar o pó de ferro do enxofre. Porém, ao serem aquecidos no recipiente apropriado, por alguns minutos, só ocorre uma transformação química formando o sólido preto. Se novamente aproximarmos o ímã do produto obtido, não teremos a separação do ferro. Analisar e investigar as propriedades antes e depois, que nos permitem evidenciar a ocorrência de uma reação química. Então, se as características ficam diferentes, é porque houve uma mudança na matéria. Então, a cor, vai nos mostrar que houve transformação química. Aí ele não é mais atraído pelo ímã, então mostra que modificou a sua característica eletromagnética. Vamos iniciar então a correção das atividades. Número 1. Quais evidências levam a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como sendo uma reação química? A deteriorização de alimento forma novas substâncias. A formação de novas substâncias pode ser indicada por mudança de cor, liberação de gás, efervescência ou alteração de odor. Normalmente, quando um alimento apodrece, percebemos que seu odor e cor mudam. No caso das frutas e outros vegetais, vemos até alguns pelinhos, são os fungos, que se alojam lá e dentro e tornam os alimentos impróprios para o consumo. Quando jogamos alimentos podres no lixo, em alguns casos vemos a formação de um novo líquido, o chorume. No caso do gelo, ao derreter, a única propriedade alterada é a temperatura. Sua composição química permanece a mesma durante todo o processo de derretimento e não há formação de nova substância. Número 2. Quando uma folha de papel queima, diz que há uma reação química. Já quando uma folha de papel é rasgada, não há reação química. Explique a razão para a diferente classificação de ambos os processos, considerando as propriedades iniciais e finais da situação. Os fenômenos são transformações da matéria com alterações ou não alteração do compromisso da composição da matéria. No fenômeno químico, ocorre a alteração da composição do material, transformando o material em outro diferente após a reação. Exemplo, queima de um cigarro. O fenômeno físico ocorre quando o fenômeno não modifica a composição da matéria. Alguns exemplos de fenômenos físicos que podem ser citados são quando rasgamos, cortamos ou picamos um papel
ou quando o gelo derrete. Número 3. A substância cloreto de amônio, um sólido branco, é empregada desde a antiguidade como adubo para os vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham-na a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atualmente são produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que o cloreto de amônio sofre decomposição produzindo gás amônia e cloreto de hidrogênio. Por decomposição, a amônia origina os gases nitrogênio e hidrogênio. Quando as substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações acima: cloreto de amônio, o gás amônio, que é o amônio, o cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, o nitrogênio e o hidrogênio. São 5 substâncias. Considerando cada afirmativa isoladamente, quais as substâncias são produtos e quais são reagentes? O NH4Cl, cloreto de amônio, vai se decompor em amônio, NH3, mais HCl, que é o ácido clorídrico, ou hidreto que é o ácido clorídrico. Então, nós vamos ver que o reagente é o NH4Cl e os produtos são o NH3 mais o HCl. Na segunda reação, o amônio, que é o 2NH3, vai reagir se decompondo e formando o gás nitrogênio, que é o N2, e o gás hidrogênio, que é o H2. Os coeficientes estequiométricos foram acertados para o balanceamento da equação. Reagentes são antes da setinha, é o NH3, e os produtos são depois da setinha, é o nitrogênio N2 e o hidrogênio H2. Número 4. Enem. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em uma linguagem científica da seguinte forma: as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam? Não, né? Elas não evaporam. Elas liberam aí, no caso elas evaporam, mas elas liberam aí vapores tóxicos. Com a mistura química houve produção de uma solução aquosa asfixiante? Não. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Não. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos? Sim. Então, houve uma reação entre os próprios componentes que foram misturados. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido? Não. Né? O enunciado fala que houve liberação dos gases tóxicos. A única que está correta e de acordo com o enunciado é a letra D. Número 5. Ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos efetuando transformações na matéria. No entanto, essas não alteram a estrutura. Considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta. Ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas? Não. Não há rompimento das ligações entre os átomos. Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema? Sim. Então, quando congela, ele está liberando calor, diminuindo a energia, resfriando. A letra B, a letra correta. Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados? Não. Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados para a atmosfera? Não. Né? Eles vão aí passar para o estado, né, de vapor, mas eles vão continuar a molécula de água, não vai liberar os átomos, vai manter a molécula.
As mudanças propostas no enunciado são exemplos de transformações químicas? Não, são exemplos de mudança de estado físico. Terminamos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Tenham aí uma boa semana e eu espero vocês para as nossas próximas aulas.